Esse vídeo é especialmente para você que gosta de fazer vasos de barro. Olha só que lindas peças que ficaram. Passo a passo completo aqui no canal, hein? Bom, pessoal, para poder fazer este vaso, nós vamos usar cladofilito, tá? E a medida que nós vamos usar de cladofilito são 5 copos de 200 ml para 3 copos de 200 ml de cimento. Então, 3 copos de 200 ml de cimento para 5 copos de 200 ml de cladofilito, tá? Mas isso vai variar de acordo com o tamanho do vaso que você vai confeccionar aí. Bom, pessoal, é muito importante coar o cladofilito. Eu vou mostrar para vocês aqui. A Keila vai peneirar e vocês vão ver a quantidade de pedrinhas que tem dentro dele. Então é bom coar para que o seu vaso fique perfeito e o acabamento venha a ficar maravilhoso. Então, muito importante você fazer esse processo de coar o cladofilito. Olha só como vai ficar nas sobras a quantidade de pedra e vocês vão vendo aí. Bom, pessoal, enquanto a Keila vai coando aí para vocês verem a importância de coar, eu gostaria de pedir para vocês que estão chegando aqui no canal, não é inscrito, então dá aquela moral aí para Keila e Renan Vlogs e Cover, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e, se possível, compartilhando os nossos vídeos, tá? Isso é muito importante e vai ajudar o YouTube continuar a sugerindo nossos vídeos e também vai fazer com que a gente venha continuar crescendo aqui na plataforma. Bom, pessoal, deu para ver a quantidade de pedras que estava no cladofilito. Bom, pessoal, o próximo passo agora é mexer bem o cladofilito com cimento e depois adicionando água aos poucos para deixar a massa maleável. Tem que ser uma massa que venha ter a condição de malear ela, não pode estar muito líquida e nem muito seca, tem que estar meio termo, mas a gente vai mostrar para vocês como tem que ficar a massa. Então vai mexendo e depois que tiver bem misturado, vai adicionando água aos poucos para poder fazer uma massa bem maleável. Deixa eu compartilhar com vocês uma novidade aqui do canal, que é o curso 100% digital YouTube sem aparecer. Você vai aprender como criar um canal de sucesso totalmente do zero, sem nem aparecer nas câmeras. Basta você somente ter um bom conteúdo que você vai conseguir crescer aqui no YouTube. E eu vou te falar, hein? Esse curso foi feito especialmente para você, para te mostrar o caminho do sucesso aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui algumas informações, que são 17 tópicos que vai te ajudar a alavancar esse canal, e vou deixar o link lá. Então é só você passar lá, hein? Bom, pessoal, vai colocando a água e não esquece, vai colocando aos poucos, mexendo para não desandar a sua massa. Nós vamos mostrar para vocês como ficou o ponto da massa, mas é muito importante o processo de você passar um desmoldante dentro do molde que você vai copiar para fazer o seu vaso. Eu estou usando aqui vaselina líquida, mas vocês podem usar também o óleo de cozinha, que dá super certo, tá? Então passa em toda a extensão do vaso que você vai fazer aí, do molde que você vai copiar para fazer o vaso, e logo em seguida é só ir colocando a massa. Olha só o ponto dela, olha, tá bem fácil de ser maleada. Olha só, ela não tá aquela massa aguada, não tá aquela massa que tá mais seca e nem molhada demais, mas tá meio termo. Então desta maneira aqui ela consegue moldar para poder copiar o molde. A espessura desse vaso vai ter cerca de 1,5 cm. Então ela vai fazendo bolinha na mão, vai amassando e vai apertando para que ela tenha uma espessura de 1,5 cm, tá? Não recomendo fazer com menos de 1, porque provavelmente seu vaso vai ficar frágil e vai quebrar, porque a gente fez o teste e ficou muito frágil. Então 1,5 cm na espessura do vaso foi o ideal. Ficou um vaso resistente e ficou bacana, não ficou pesado, ficou bacana demais. Então vai amassando a massa e vai colocando aí nas laterais e vai apertando, tá, gente? Então segue o passo a passo.
Bom, pessoal, depois de ter colocado a massa em todo o vaso, agora o acabamento vai ser feito com uma colher. Então aqui ela pega uma colher de sopa e ela vai alisando para ficar lisinho por dentro, tá? E vai preenchendo aonde é necessário. É muito simples e muito fácil. E se você tiver alguma dificuldade para fazer esse tipo de acabamento, é só dar uma entortada na colher que ajuda bastante. Aí vocês vão passando por dentro, vão tampando os buracos, vai ficar lisinho, vai tirando o excesso, principalmente das bordas que estão passando um pouquinho, igual aqui nesse caso. Mas o acabamento agora, acompanha aí que é muito simples, é muito fácil e não tem muita dificuldade para fazer. E vocês vão conseguir fazer um vaso perfeito aí de barro para poder decorar a sua casa ou até mesmo ganhar uma renda extra, tá? O custo-benefício aqui é muito bom porque gastamos muito pouco para confeccionar esse vaso e você pode gerar uma boa renda vendendo esses vasos para as pessoas que gostam de plantar, né? De ter suas plantas em vasos diferenciados, né? Então, pessoal, exatamente por isso, um vaso diferenciado, né? Nós gostaríamos de pedir para você que não é inscrito no canal ainda, nos ajude aí se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário, o seu like também é muito importante e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos, porque vai ajudar bastante. O YouTube vai sugerir para outras pessoas e isso vai fazer com que a gente venha continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, para fazer a borda, aqui ela vai tirando o excesso com as mãos. Gente, muito importante, ao mexer com cimento, usar luva, tá? Aqui ela teve uma dificuldade com a luva e ela achou melhor fazer, mas assim que ela acabar de fazer o vaso, ela vai tomar as precauções necessárias para que não venha ter alergia. Então, use luvas, que é muito importante. Mas olha só, vai fazendo o acabamento, tirando o excesso, tá? Olha só como a espessura do vaso está toda por igual, tá? Ela vai acertando e vai finalizar aí passando a colher para deixar bem lisinho. Então, gente, é muito fácil, é muito simples, dá para você ganhar dinheiro vendendo. Então, ó, segue o passo a passo, porque isso vai te ajudar a fazer uma renda extra, hein? Bom, depois de estar todo pronto, é só passar uma buchinha para poder dar um acabamento melhor e deixar bem liso e colocar para secar, tá? Este vaso demorou mais ou menos 3 dias para secar
Ó, coloca na sombra, tá, gente, para não rachar. E se ele der algumas rachaduras no processo de secagem, é só você molhar a bucha e passando ela que você consegue tampar. Olha só o resultado que ficou depois de 3 dias, mais de 3 dias, né? Mais ou menos 3 dias já dá para secar legal. Aí você faz os furos, tá? De acordo com o desejo que você quer para o seu vaso. E olha só o resultado dele, tá? Ficou algumas imperfeições, mas a gente vai mostrar para vocês como vocês podem tirar essas imperfeições que estão aí. Se você quiser deixar assim, pode. Mas nós vamos mostrar agora como você vai fazer o processo para poder tirar essas imperfeições. Para isso, vai ser importante você fazer o processo de coar o clorofilito de novo. E aí vai fazer de acordo com o tamanho do seu vaso. Então a gente colocou a mesma medida de cimento e de clorofilito, tá? E foi o mesmo processo, mexendo e colocando água. Só que desta vez a gente não fizemos uma massa que dá para malear com a mão. Fizemos ela mais pastosa. E vamos aplicar com uma espátula de silicone, deixando secar. E quando o processo dela estiver quase seco, a gente vai dar o acabamento antes também com a buchinha. Mas depois que ele estiver praticamente seco, nós vamos voltar a passar a buchinha só para tirar algumas imperfeições que ficarem com o vaso. Mas faça isso, o seu vaso vai ficar com um acabamento bacana. Olha só, vai passando com a espátula. Depois que ele tiver todo acabado, em que você tampou todos os buracos, deixa ele secando. Mas use também uma buchinha para você dar o acabamento. Então vai acompanhando aí, que é muito simples e muito fácil de fazer. Olha só, depois de ter passado em todo o vaso, é só vir com a buchinha e vir alisando para que ele possa ficar com um acabamento perfeito, tá? Depois desse processo, coloque para secar. E se for necessário, antes dele finalizar o processo de secagem, você passa a buchinha de novo, que vai ficar lisinho o seu vaso, tá? E não esqueça, se trincar o teu vaso, você passa a buchinha, porque enquanto está no processo de secagem, você consegue reparar todos os defeitos que podem vir a acontecer. Mas é muito importante você colocar o seu vaso para secar na sombra. Bom, pessoal, o vaso já está seco. Olha só como ele ficou. E agora nós vamos impermeabilizar ele. Então nós estamos usando uma resina à base de água, tá? E isso vai deixar o seu vaso resistente, né? Principalmente para tomar sol e chuva. E também vai trazer a cor do barro, né? Porque está um pouquinho claro. Mas à medida que a gente vai passando a resina, né, à base de água, ele vai ficando com a cor de barro, que é a cor que ele tem mesmo, vai deixando com mais vida. E olha só que bacana tá ficando, tá? A gente vai passar pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Aqui ele vai dar 2 demãos e a gente vai mostrar para vocês o resultado desse vaso. Por isso, gente, é muito importante vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o sininho ativado, porque toda semana tem novidade aqui no canal. Tem vídeo novo e sempre uma dica que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, gente, não perca essa oportunidade, dando aquela moral pra gente, se inscrevendo no canal, compartilhando os nossos vídeos, para que vocês possam aprender sempre alguma coisa que possa trazer renda para vocês. Olha só o resultado final
Se você gostou, deixa nos comentários aí, mas olha só o resultado final do nosso vaso de barro. Gente, é muito importante o seu like e a tua inscrição, então nos ajude a crescer, deixando o seu like, a sua inscrição, e até o próximo vídeo, hein? Valeu!